Aos deputados e às várias intervenções das bancadas parlamentares. Acompanhamos novamente o discurso de Durão Barroso, que recebeu hoje o doutoramento honoris causa pela Universidade Técnica de Lisboa. Lá que ainda se encontra o Presidente da Comissão Europeia. Acompanhamos mais uma parte do discurso. Da China à Noruega, esta questão não se coloca. Porque, por definição, se parte do princípio que esse Estado vai fazer tudo para defender a sua moeda. Não é assim tão simples quando estamos a falar de uma União Monetária com 17 países no âmbito de uma União como a nossa, com 27 Estados-membros. Aí não basta a simples existência da construção jurídica. É necessária a legitimidade pelos resultados e a demonstração concreta dessa vontade para sustentar a moeda única. E o que podemos fazer então? Bom, os países ditos mais vulneráveis têm de levar a cabo um esforço de consolidação orçamental, porque se não o fizerem, não há credibilidade quanto à sua vontade de reduzir de modo sustentável a dívida ou o endividamento excessivo em que se colocaram. Mas também os outros países que agora se diz AAA, que espero que continuem a ser muitos países AAA, têm que demonstrar a sua vontade de solidariedade e a sua vontade de partilha, como aliás acontece no âmbito dos mecanismos criados para a proteção da zona euro. Chegamos aqui, pois, à questão política essencial. E convosco quero partilhar a minha absoluta convicção de que essa vontade política existe. Sei que hoje em dia está muito mais no modo a ser-se pessimismo. E competem as Cassandras. Competem para ver quem apresenta o cenário mais negativo, pensando que com isso ganham mais respeito intelectual. Não é o meu caso. Estou convencido pela prática do contacto com os Estados-membros, que apesar de divergências que são, aliás, do conhecimento público, existe em todos os governos da zona euro a consciência da dificuldade da situação e a vontade de lhes dar uma resposta. A verdade é que o caminho é sinuoso para essa resposta. A verdade é que o ritmo dos governos e dos parlamentos não é o mesmo ritmo dos mercados. Mas também vos digo que estou consciente dessa vontade para sustentar a mesma moeda única. A verdade é que temos vindo a fazer progressos nesse sentido, progressos importantes. A verdade é que estão a ser tomadas medidas que seriam absolutamente impensáveis há algum tempo atrás. Mas na base desta análise não existe apenas a ideia, que de facto partilho, de entusiasmo pelo nosso grande projeto europeu, como projeto de paz, como projeto de justiça, como projeto de liberdade. Existe também a consciência da interdependência em que estamos hoje na União Europeia, e nomeadamente no mercado único. Se fosse posta em causa a moeda única, teríamos um problema grave, não apenas em relação à moeda, mas um problema de renacionalização de políticas e de eventual fragmentação do mercado único. Não é do interesse de ninguém que isso aconteça. Nomeadamente, não é do interesse das economias com melhor performance no âmbito europeu. Razão pela qual sustento que vai haver, espero que de modo mais rápido, lento, mas que vai haver a manifestação dos Estados-membros e das instituições europeias, de facto, tudo fazerem para protegerem a moeda única. Porque o euro não é apenas uma forma de pagamento. Como tem sido dito por muitos, nomeadamente a chanceler Merkel, disse-o ainda recentemente no Parlamento Alemão, o euro é também um símbolo da própria construção europeia. Mas um símbolo não apenas abstrato, um símbolo concreto que tem a ver com a vida concreta dos cidadãos em toda a nossa Europa. Por isso, eu, contra o pessimismo dominante, quero aqui hoje mais uma vez reafirmar a minha confiança que, através de um caminho longo e complexo, vamos conseguir ultrapassar esta crise. E como aconteceu muitas vezes no passado, a Europa sairá mais forte dessa crise. Para isso é necessária a iniciativa política e a vontade política. Não bastam as instituições, não basta a decisão económica. É necessário esse compromisso político. Mas atenção, não podemos esperar soluções milagrosas. Não podemos pensar que uma vez os líderes se reúnam e que tudo vai mudar como por milagre no dia seguinte. É um esforço que tem de ser sustentado ao longo do tempo, com perseverança, com determinação. A confiança pode perder-se num dia, mas demora sempre mais de um dia a reconquistar. E é nesse processo que tenho comparado uma maratona que hoje em dia nos encontramos na Europa. Com convicção vamos ultrapassá-lo, para sermos dignos, de facto, dos grandes pais fundadores da Europa, de Jean Monnet, que justamente o professor Adriano Moreira há pouco citava. Ele que disse que nada na vida se faz sem os homens, mas nada na vida dura sem as instituições. Ele que disse também
que a União Europeia, que era a resposta, a Comunidade Europeia, que era a resposta para a Europa do pós-guerra, mas poderia também vir a ser a resposta para o mundo de amanhã. Penso que a Europa é necessária não apenas para os seus cidadãos, mas para o mundo. E queria terminar citando alguém que nos deixou há muitos poucos dias, Václav Havel, e que fez precisamente uma referência semelhante. Dizia ele, precisamente antes da entrada do seu país na Comunidade Europeia, ele que lutou muito para essa entrada, dizia ele: o mundo entrou no novo milénio, enfrentando ameaças e desafios sem precedentes. A ideia da Europa como uma comunidade de paz, estabilidade e prosperidade significa não apenas uma oportunidade histórica para nós europeus, mas também uma razão de esperança para muitos por todo o mundo. Precisamos da Europa na Europa, mas o mundo também precisa de uma Europa mais forte e estou convencido que conseguiremos fazê-lo assim honrando a memória dos nossos grandes pais fundadores. Muito obrigado pela vossa atenção. No final da cerimónia de entrega do grau de doutoramento honoris causa pela Universidade Técnica de Lisboa, o Presidente da Comissão Europeia a destacar que tudo será feito para proteger a moeda única.